E pessoal, continuando nossa sequência, nós tivemos alguns vídeos, conversamos bastante sobre governança corporativa. E hoje eu tô aqui com a professora Adriana Solé e com o Henrique como convidados para a gente falar um pouquinho sobre ESG. Vamos lá então? O bate-papo já foi sobre governança. A gente entendeu que ele é um guarda-chuva maior. Ele vem nessa estrutura de poder, linkando o que o externo quer, que a gente precisa de direcionamento da empresa, o que os envolvidos entendem que é melhor para essa empresa, né? Essas aulas a gente já viu, e como a gente faz, quem está aqui embaixo, agir em sinergia com isso. Esse é o nosso G do ESG. A gente tem ouvido bastante essas 3 letrinhas. Professora, mas o que significa? Então vamos lá, né? Vem de uma sigla em inglês. ESG, E de Environment, S de Social e G de Governance. Acontece que esse I de Environment, ele tem um tom de ecossistema. Tá? Nós estamos falando de planeta, tem como pano de fundo toda essa sopa de letrinha os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, em 17, que mexe com todas aquelas pautas que dizem respeito ao planeta como um todo e que a sociedade civil, de uma certa forma, vai antecipando que em algum momento nós vamos ter que resolver. Então, esse environment, né, esse I de E, que aí é que eu gostaria, o nosso recado que nós gostaríamos de deixar na academia é no sentido de ecossistema, não só de ambiental, né, como é a tradução em português, mas é no sentido de ecossistemas né, de todo o planeta. Então, ecossistema marítimo, ecossistema no ar, ecossistema de florestas, ecossistema. Nós estamos falando disso. E a mineração entra exatamente nesse né, planetário que a gente tem que tomar muito cuidado. Tem o S de social, né? O S de social, a pandemia evidenciou isso no ano de 2020 e 2021. Era uma doença planetária, vírus, todo mundo sendo infectado por ela de N, mas todos os países, todo mundo buscando uma coisa, vacina sempre procuradas, aquele caos, né? Todo mundo trancado dentro de casa, e isso mexeu muito. E nesse S, com essa doença, com todo mundo conversando com a morte, isso criou uma percepção muito grande na sociedade civil planetária sobre o ponto de vista do que está acontecendo. As pessoas intocadas dentro de casa, elas começaram a perceber o que vale para mim, o que vale, se vale a pena eu estar no meu emprego, se vale a pena eu trabalhar com essa atividade. Nós começamos a ter tempo para pensar naquilo que realmente fazia sentido para cada um de nós. O medo de morrer estava próximo ali, porque todo mundo conversou, a gente via que o negócio era real, mas nós começamos a ampliar muito a nossa percepção. E a sociedade civil, ela tomou uma decisão nessa pandemia, e o S ficou muito forte, porque se a gente imaginar que nós tivemos, né, em 1720, a praga de Marcela, 1820 nós tivemos a pandemia da cólera, 1920 a gripe espanhola, e em 2020 nós tivemos uma pandemia, a coronavírus, nós tivemos de cada 100 em 100 anos, nós temos uma pandemia que chacoalha o planeta como um todo. Qual que foi a escolha nessa pandemia que é muito importante a gente falar, né? E que tem tudo a ver com essa agenda que nós estamos falando e tentando explicar. Qual que foi a escolha da sociedade civil planetária nessa pandemia? O que a gente fez, né? O que a gente fazia? Qual foi a escolha das sociedades nas anteriores? A pessoa ficava infectada, o que você fazer com ela? Iniciava, tirava ela do convívio social, deixava a própria sorte e protegíamos a economia e os sardinhos. E a turma que se lascasse. Qual que foi a escolha que nós fizemos? Isso aconteceu, gente, de uma forma espontânea, natural, e por isso a força que teve. Nós começamos a privilegiar os mais vulneráveis. A sua mãe estava fechada dentro de casa, mas ela não estava abandonada. Você estava levando a comidinha para ela, você estava conversando com ela, e todo mundo entendendo que era a forma que a gente estava ali. Esse é o ponto. Vieram as vacinas, quem que nós privilegiamos primeiro? Os mais vulneráveis. O que significa isso? É que nós, como sociedade civil, nós crescemos no entendimento sobre o outro. Isso ficou muito mais próximo.
O que significa que a sociedade ela ficou muito mais crítica. Ela começou a ter uma criticidade maior de tudo que ela via. Porque ela tinha tempo para ver, analisar, isso vale, isso não vale e tudo. Então, o S foi muito forte. 2020 e 2021 foram anos onde o S estava aí. As pessoas continuavam morrendo, mas já tinha uma forma de fazer, né? Então, nós fomos, né, bombardeados, né? O COP26 muito sobre a questão do S, o COP27 já transferindo e colocando o I de ecossistema na jogada. Não que o S perdesse o valor, mas a gente já tinha uma forma de estar lidando. As prioridades já tinham sido feitas, e agora a questão. Só que isso, quando a gente coloca nessa agenda ESG, né? Quando você entra com a questão dos ecossistemas, daquilo que vale, daquilo que tem que ser permanente, né? A gente tem que ter um sistema para garantir o quê? A propriedade, o planeta, a sustentabilidade dele ao longo do tempo. É a base de governança. A governança vem para garantir a propriedade ao longo do tempo. E é isso que a gente... Então, o G é a última letrinha, porque eu preciso fazer uma leitura muito importante do ecossistema onde a gente está atuando, que as nossas empresas estão assistindo, que a nossa mineração, ou as nossas pequenas empresas estão ali onde é que nós estamos. Nós temos que ter uma noção muito grande de quem faz parte daquele território onde é impactado pelas nossas atividades, e eu tenho que criar um sistema para garantir o quê? O retorno para quem está investindo e trabalhando nesse território e atender as demandas desse território que a gente tem. Então, nós temos que ter uma visão, né, completamente multilateral, mas muito mais ampla. É mais do que o território, é mais do que a ambiência ali do que você está vendo. É aquilo que vai funcionar e que você está ajudando ou trabalhando nível de ecossistema planetário. Porque a sociedade quer isso. Ela está muito mais sensível e ela está muito mais crítica. Então, já não dá. E o que que... E governança é retorno. Governança é investimento, né? E quando a gente imagina que 43% da capitalização mundial está na mão de investidores institucionais, que desde 2020 está dizendo só vou aplicar naquilo que tem ESG, significa que a pauta foi dada. Então, dinheiro vai vir quem tiver nessa linha. Então, a necessidade de nós estarmos mostrando essa força e esse foco é ali. Contrapondo a questão do greenwash. O grande perigo dessa agenda é a maquiagem verde. Você dizer que está fazendo uma coisa e quando eu for checar, você está recoisando coisas que você fez antes. E isso é crime. E isso também a turma não tem a noção desse peso. Mas é o que a gente está falando. ESG, Environment, ecossistema social e governança para você garantir a sustentabilidade do planeta e das empresas ao longo do tempo. Pessoal, então olha só, a gente está falando de uma agenda global, a gente está falando de todos os negócios. E aí, talvez você esteja se perguntando, ok, legal, agenda global, ESG, eu tenho que ter o selinho, mas é isso. Vamos puxar isso agora um pouquinho para a mineração, antes de entrar realmente no que significa a aplicabilidade. Faz sentido, Henrique? Faz sentido o ESG na mineração? Pode ser óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Me diga. Eu acho que a professora Adriana foi muito objetiva, muito clara quando disse, né, que a sociedade está passando por uma transformação que é uma transformação que deve ser conjunta, global e organizada. A mineração, ela é a base da economia global. Nada se faz sem a mineração, né? A gente passa hoje por um processo de descarbonização. A gente está falando em maior consumo, provavelmente de lítio, provavelmente de minérios que vão compor aí um processo de consumo de energia, baterias, né? Então, a mineração não pode ficar fora desse assunto da ESG. Ela tem que compor, e ela tem que compor como um papel de protagonista. Ela não pode ficar à margem das políticas, ela não pode ficar à margem
das decisões políticas que norteiam esse assunto, que é o ESG. Se a gente olhar especificamente para o Brasil, no ano passado, o Brasil arrecadou com a mineração 339 bilhões de reais. 80% da nossa receita no Brasil é fruto da atividade da mineração. Essa é uma participação muito forte na nossa economia. Todas as pessoas que possuem um papel relevante vão ter que olhar para o nosso mercado e enxergar como se conectar com ele, né? Mais 15 mil novos empregos foram criados. Novas minas, novas jazidas são descobertas em locais onde às vezes não existe nem luz elétrica. Então, a mineração ela precisa estar conectada com as políticas de governo, né? Porque ela vai criar uma economia local, seja ela num local mais habitado, seja ela num local mais ermo. Ela vai ter que estar adequada àquele ambiente onde ela está localizada também. Ela não pode também se ver completamente isolada, né, dos impactos que ela vai causar naquela região. Seja ele ambiental, porque é inerente da mineração, seja ele social, uma vez que ele vai trazer pessoas, ele vai trazer uma nova atividade econômica para aquela região. Então é muito importante que a mineração se preocupe com esses temas, né? Não à toa, recentemente saiu num relatório da Ernst Young, em associação com o IBRAM, que os dois principais pontos de preocupação dos principais executivos da área de mineração estão relacionados aos impactos ambientais e os impactos sociais que as suas empresas provocam na sociedade, né? Mas é muito importante que esse assunto esteja no dia a dia da nossa sociedade. Complementando ao que o Henrique falou, né? Isso necessariamente já é pauta de conselho de administração. Se você tem os investidores que já estão pedindo, cabe aos conselhos de administração das empresas já estar falando isso já é pauta. A questão é que nós temos que começar a trazer isso para cá. E com aquela questão, né? Porque como você falou mesmo, nós trabalhamos na economia real, nós somos territoriais. Uma coisa é trabalhar no território, é lógico, você trabalha no território, você está trabalhando de uma certa forma no planeta, mas o seu foco é o território. Nós somos territoriais, né? Então, essa descida desse coisa e ter a noção dessa percepção de economia real, pessoas reais, terra ali, né? O impacto de uma extração, porque somos extrativistas e nós não vamos poder esquecer isso nunca. Nós tiramos e não voltamos com ele ali, não tem jeito, né? Até porque transforma em outras coisas, né? Remédio, uma série de coisas, né? Não tem jeito de você voltar. Então, isso aí tem todo um apelo, mas isso já está nos conselhos. E quem direciona todas as empresas é o conselho. E as nossas mineradoras pititinhas, as que mexem com isso, né? Quem é o dono da mina tem que saber a pressão que está vindo em cima dessa visão um pouco ampliada dessa economia mais real, né? E até pontuando, né? Fechando aí essa questão da mineração como protagonista. A mineração ela não tem que ser só protagonista na implantação interna do ESG. Ela é protagonista porque ela vai ser a responsável por fornecer as fontes que irão gerar essa energia. Então, se a gente está falando em células fotovoltaicas, a gente está falando em descobrir grandes depósitos de sílica. Todo mundo quer carro elétrico. Ótimo. A gente precisa de lítio, precisa de cobalto, precisa de cobre. Então, a gente está falando de que para ter essa renovação, para ter esse ambiental vindo com força, né, atendendo essa agenda global de um planeta que tem que se regenerar, a gente precisa de fontes aumentadas de mineração. A gente precisa de cada vez mais materiais que eles são extraídos da mineração. Então, esse primeiro bate-papo, pessoal, a gente quis inserir com vocês a questão de que ESG, ele é necessário, ele está no contexto, e não só como algo que precisa ser discutido dentro das empresas,
mas como a mineração no contexto, de que vai ser possível, ver que vai trazer a possibilidade dessa transformação, vai vir da mineração. Com certeza.